seja bem-vindo! Hoje é terça-feira, dia 5 de julho de 2022. Você acompanha agora as notícias da região e do mundo. Confira na edição de hoje. Vigilância Epidemiológica do Rio Grande divulga vacinômetro e boletim semanal. Dengue em Rio Grande. Em Camaquã, a última parcela do reajuste salarial dos professores municipais é antecipada para julho. Dom Pedrito é uma das melhores cidades do Brasil em indicadores fiscais. Ações Eletrobras. Alimentos para amenizar a ansiedade. Ofertas para voos nacionais supera a pré-pandemia. E ainda, novos casos de Covid-19 e reinfecções. Essas notícias você acompanha agora no Informe Região. E agora vamos ver sobre os números da vacinação em Rio Grande. 91,3% da população está imunizada com a primeira dose contra a Covid-19 e 32 mil pessoas já completaram o esquema vacinal com a quarta dose. Os dados foram divulgados pela Vigilância Epidemiológica. Veja agora o vacinômetro do Rio Grande. Ontem foi apresentado pela Vigilância Epidemiológica do Rio Grande as novas edições do boletim semanal e do vacinômetro no município. O boletim semanal traz um mapeamento dos casos de contaminação pelo vírus da Covid-19 e no vacinômetro é apresentado os números gerais da vacinação em Rio Grande. São mais de 32 mil pessoas com a quarta dose. 116 mil vacinadas com a terceira dose, 168 mil com a segunda e 180 mil com a primeira aplicação. Com uma população acima de 5 anos, totalizando 198 mil habitantes, Rio Grande tem 91,3% com a primeira dose, 88% com a segunda, 58,6% com a terceira e 16,3% com a quarta dose. Um estudo comprovou que as vacinas disponíveis no mercado não protegem contra novas infecções de duas sublinhagens da variante Ômicron da Covid-19. Conhecidas como sublinhagens BA.4 e BA.5, essas subvariantes conseguem escapar dos anticorpos gerados tanto pelas infecções anteriores quanto pela ação dos imunizantes. Esse é o principal motivo dos números de novos casos de Covid e reinfecções voltarem a subir no Brasil e em outros países. O estudo publicado na revista científica The Lancet se juntou com outras evidências publicadas nas últimas semanas, que também constataram a baixa eficiência dos anticorpos em neutralizar a nova versão da variante. Só em junho, a proporção de casos prováveis da BA.4 e BA.5 no Brasil passou de 44% para quase 80%. No mesmo período, o percentual dos testes com resultado positivo dobrou em todo o país. Sabendo da menor proteção oferecida pelos imunizantes, diversas farmacêuticas estão em busca de um caminho para desenvolverem novas vacinas para combater o vírus. Dias atrás, a Pfizer-BioNTech e a Moderna divulgaram os resultados de uma pesquisa que apontou o aumento de 8 para 19 o número de neutralizantes para a subvariante BA.1 com uma nova dose de reforço feita especialmente para a variante Ômicron. Mas o crescimento foi 3 vezes menor para as novas sublinhagens. Mesmo assim, os laboratórios afirmaram que a vacinação com os atuais imunizantes disponíveis é a única forma de frear uma possível nova onda da doença. Segundo a Organização Mundial da Saúde, em 2019, quase 10% da população tinham diagnósticos de ansiedade, o maior número de pessoas com transtorno em um país no mundo.
E com a chegada da pandemia, tendo como consequência medidas restritivas, isolamento social, luto pelas vidas perdidas e o trabalho home office ajudaram a aumentar não só a ansiedade, como o estresse e a depressão. Um estudo mais recente feito pela Universidade de São Paulo no ano passado confirmou que em uma lista de 11 países, o Brasil é o líder com mais casos de ansiedade, com quase 65% dos entrevistados. Já uma outra pesquisa desenvolvida em conjunto pela Fundação Oswaldo Cruz, Universidade Federal de Minas Gerais e Universidade Estadual de Campinas, constatou que 40,4% dos brasileiros participantes do estudo se sentiam frequentemente tristes ou deprimidos e 50,6% relataram estar constantemente ansiosos ou nervosos durante a pandemia. Mas, para conter e driblar esses transtornos, a Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, apontou que alguns alimentos podem ser eficazes, como a cúrcuma, nativa do sul da Ásia, é um dos suplementos alimentares que mais crescem no mundo. A especiaria natural é usada nas feridas para combater infecções e, se misturar com leite, acalma a mente, além de ótimos efeitos antioxidantes e anti-inflamatórios. O ovo também é apontado como um dos principais alimentos para o combate da ansiedade. Isso porque ele carrega o triptofano e ser considerado um superalimento por conter praticamente todos os nutrientes necessários à saúde. Outro exemplo é a banana, fruta considerada a mais popular do Brasil. Rica em triptofano e potássio, também ajuda no combate à ansiedade e depressão. Pessoas ansiosas perdem vitaminas e minerais com muita facilidade. Por isso, existe a necessidade constante de repor esses nutrientes. O consumo de frutas cítricas, como a laranja, limão e a tangerina, ajudam a promover o bom funcionamento do sistema nervoso, visto que a vitamina C auxilia na produção de serotonina, aumentando assim a sensação de bem-estar e evitando a fadiga. Os números de focos do mosquito Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, continuam crescentes em Rio Grande. Desde o início do ano, já foram 74 focos identificados no município. Em Rio Grande, o número de focos do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya, chega a 74 o número, encontrados aqui no município. O total de notificações por suspeita de dengue é de 26 e o resultado das amostras enviadas para o Laboratório Central em Porto Alegre permanece em 4, sendo 2 positivas para a dengue. Ambos os pacientes que viajaram para áreas endêmicas e 2 resultados negativos. E agora falando sobre o município de Camaquã. Os professores do magistério irão receber este mês a última parcela do reajuste salarial que foi concedido no início do ano. E em Camaquã, a última parcela dos 33,24% de reajuste salarial concedido ao magistério no início do ano será antecipada para esse mês. Os professores públicos municipais já haviam recebido 10,6% em março e mais 12,18% em maio. A última parcela de 11% estava prevista para setembro, mas será antecipada e será retroativa a janeiro de 2022. O pagamento da folha de julho está previsto para o penúltimo dia útil do mês. Dom Pedrito está entre as 50 melhores cidades do país e entre as 10 melhores do Rio Grande do Sul, em indicadores fiscais. Os dados são do ranking de cidades de pequeno porte que possuem a melhor arrecadação fiscal, divulgados pela revista Isto É. E o município de Dom Pedrito ganha destaque nacional pelo Anuário das Melhores Cidades do Brasil, divulgado pela revista Isto É. O indicador fiscal do anuário é composto por 4 subgrupos de avaliação: capacidade de arrecadação, que revela os avanços do município na gestão dos recursos próprios; execução do orçamento, mostrando que o equilíbrio entre o que se arrecada e o que se gasta;
aplicação de recursos na saúde e educação e capacidade de pagamento, registrando como a cidade consegue elevar sua arrecadação ao longo do tempo. A cidade está entre as 50 melhores do país de pequeno porte, até 50 mil habitantes, em indicadores fiscais. O ranking avalia os resultados dos 5.568 municípios do país em diversos indicadores. No índice geral da categoria fiscal, Dom Pedrito aparece em 27º lugar entre as cidades de pequeno porte de todo o Brasil, sendo a 9ª melhor do Rio Grande do Sul. Já no subgrupo, a capacidade de arrecadação fica em 31º no país e 8º no estado. A alta nas ações da Eletrobras já superou o rendimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Desde a privatização, os papéis da empresa já subiram por um pouco mais de 14%. A Eletrobras concluiu o seu processo de privatização em 13 de junho, após ofertas primárias e secundárias de ações que fizeram o governo deixar de ser o acionista majoritário. Desde que foi aberta para investimento de trabalhadores que tinham saldo no FGTS, o papel valorizou pouco mais de 14%, passando de R$ 40,10 para R$ 45,85 na última semana. O FGTS tem rendido entre 5% e 5,5% ao ano e existem alguns aditivos que podem fazer com que o rendimento chegue à casa de 9%. Baseado nesse valor e considerando a alta nas ações da Eletrobras, uma pessoa que optou por usar parte do valor que possui no FGTS para comprar ações durante a oferta teve um rendimento de mais de 1 ano e meio do fundo. O cenário é favorável para a Eletrobras e especialistas acreditam em um potencial para que as ações subam ainda mais. Economistas afirmam que mesmo com um alto rendimento em relação ao FGTS, não significa que os investidores devam vender as ações assim que for possível, ou seja, em 12 meses. Isso porque o setor elétrico brasileiro tem uma perspectiva positiva no médio e longo prazo, já que o Brasil tem previsão no crescimento de demanda. A oferta por voos nacionais superou o período de pré-pandemia pela primeira vez. A informação consta em um relatório da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. A disponibilidade de voos é medida por assentos e quilômetros ofertados. E segundo os cálculos da ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, o índice teve alta de 6% na comparação com os números de maio de 2019. É a primeira vez que o relatório apresentou crescimento em relação ao período anterior à pandemia. Já o volume, que é medido por passageiros e quilômetros transportados, ficou 2,5% menor em maio deste ano, na comparação com o mesmo mês de 2019. Ainda de acordo com o relatório, o número de passageiros transportados no mercado doméstico foi de 6.400.000 em maio. O transporte de carga e o correio ficou bem próximo a 2019, com redução de 6,1%. Em números absolutos, foram 36 mil toneladas despachadas dentro do país este ano. Falando agora de previsão do tempo. Seguimos com um tempo nublado e possibilidade de chuva na tarde de hoje em diversas cidades do sul do estado. A umidade hoje está alta e haverá cidades com chances que chegue até 99%. Vamos conferir agora a previsão de hoje para a sua cidade. A terça-feira em Rio Grande iniciou com muita chuva na parte da madrugada. Pela manhã, as chuvas cessaram e a alta nebulosidade se manteve. A parte da tarde será desta mesma forma, muita nebulosidade e muita possibilidade de chuva. À noite também terá muitas nuvens e grandes chances de chuva. Calcula-se 20 milímetros de chuva ao longo de todo o dia. O vento diminui em relação ao dia de ontem e fica em 19 km por hora. Já a umidade será alta, chegando em 98%. A temperatura fica entre 17 graus a máxima e 14 graus a mínima. São José do Norte terá uma tarde de muita nebulosidade e fortes chances de que chova. À noite, a nebulosidade se mantém igual e há fortes chances de chuva.
O indicativo é de 20 milímetros de chuva para o dia de hoje. O vento será fraco, ficando em 19 km por hora. Já a umidade ficará muito alta e chegará a 98%. A temperatura fica entre 16 graus a máxima e 13 graus a mínima. Dom Pedrito terá chuva e muita nebulosidade durante a tarde. À noite, a possibilidade de chuva se mantém. A quantidade de chuva será mediana. Há indicativos de que chova cerca de 35 milímetros hoje. Vento fraco e muita umidade irão compor o dia de hoje. O vento chegando ao máximo aos 14 km por hora. Já a umidade será muito alta e chegará a 99%. A temperatura fica entre 19 graus a máxima e 15 graus a mínima. Camaquã terá um pouco menos de chuva, mas a tarde e a noite também serão de muita nebulosidade. Ao longo do dia, há chances de que chova 20 milímetros. Já o vento será fraco e ficará no máximo em 23 km por hora. A umidade aumenta um pouco em relação a ontem e poderá chegar a 93%. A temperatura fica entre 20 graus a máxima e 14 graus a mínima. Venâncio Aires, que pela manhã teve um dia livre das nuvens, mudará na parte da tarde. No decorrer, as nuvens aparecem e preenchem o céu junto com o sol. Na parte da noite, muitas nuvens continuarão no céu. Ventos fracos e a umidade baixa, assim será a tarde de hoje. Não passando dos 23 km por hora, os ventos nada atrapalharão. A umidade será a mais baixa das últimas semanas e ficará em 65%. A temperatura fica entre 21 graus a máxima e 13 graus a mínima. Não há risco de chuva. E com essas informações, encerramos o Informe Região desta terça-feira. Para você continuar com a gente, siga as nossas redes sociais. No Instagram e no Facebook, você pode procurar por TV Farol RS. Se inscreva também no nosso canal no YouTube. Você encontra o nosso jornal completo lá. A todos vocês, uma boa tarde e até amanhã.